vai ver, a morte não tá atrás da nossa família. Porque isso é loucura. Fala, cinéfilos amantes do terror e, claro, né, aqueles que estão sentindo dor nas costas, porque a franquia Premonição voltou, e voltou após 14 anos de hiato, basicamente, né, desde o último lançamento, Premonição 5, em 2011, que tentou amarrar, né, com os filmes anteriores ali, meio que dando um ciclo, uma volta, né, nos filmes de Premonição, sendo o fechamento da franquia, gerando muitas polêmicas e, claro, teorias dos fãs aí, tentando descobrir as conexões dos filmes em si. Então, Premonição 6 de 2025 vai nos trazer algumas outras informações para a gente tentar amarrar essas teorias. Então, hoje vamos falar da análise do filme, alguns spoilers, claramente, e teorias. Inclusive, uma parada que eu notei aí no filme, que pode se encaixar dentro da teoria também, beleza? Eu não vi ninguém falando sobre. Talvez, né, alguém tenha pensado nisso, mas eu não vi. Então, por enquanto, foi algo que eu percebi enquanto eu assistia o filme e depois ali, né, pensando sobre o que estava acontecendo. Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, vai ajudar a gente aí. Faz tudo isso no começo, porque se você esquecer lá no final, você já ajudou a gente. E se você não gostar do vídeo, lá no final você tira se você não gostar. Tranquilo? Então, bora lá! Bom, como eu disse, né, Premonição é uma das franquias aí mais famosas do cinema, basicamente, em questão do universo de terror. Porque aqui, né, é algo que precede, claro, eventos traumáticos e mortes horrorosas, mas em questão de terror mesmo, aquele susto que você vai tomar, não é bem essa levada. Mas ainda assim, né, o pessoal da minha geração, ou até um pouco antes, cresceu, ou na verdade estava ali na pré-adolescência, adolescência, os jovens da época, né, assistiam muito a franquia Premonição, junto com algumas outras que inclusive a gente vai fazer um vídeo do canal sobre isso, beleza? E era uma dessas franquias de terror jovem ali, basicamente, que trazia alguns respiros novos para, né, os filmes de terror, para o gênero de terror, ao mesmo tempo que traumatizava a gente para sempre, né? Quem não lembra aí de várias cenas insanas de mortes horrorosas e começou a tomar mais cuidado com certas coisas, né? Nunca mais a gente ficou atrás de um caminhão cheio de madeira da mesma forma, né? Mas enfim, hoje vamos então falar sobre Premonição 6, Laços de Sangue. O filme foi lançado agora, né, no mês de maio de 2025, tentando trazer aí uma renovação para a franquia, ao mesmo tempo que tenta resolver ou, claro, complementar ainda mais a teoria e responder algumas dúvidas dos fãs há anos. Pelo menos eles vão tentar, mas a gente ficou com algumas outras perguntas que acabaram não sendo respondidas e talvez aí uma grande questão no meio do filme. Mas a gente já fala sobre isso. Do que se trata Premonição 6, Laços de Sangue? Basicamente, o filme traz uma protagonista um pouco diferente dos anteriores, pois ela tem um vínculo, um laço, basicamente, com uma sobrevivente, né, que está viva, né, há muito tempo, que deu aí origem a uma família, basicamente, e ela é neta dessa sobrevivente. Então o filme nos conta a história dela ali no começo, né, de como ela teve a premonição que deu origem, então, ao filme. E algumas outras coisas que eu já menciono para vocês mais à frente ao vídeo, beleza? A gente tem bastante coisa para conversar. Mas enfim, quando ela acaba sobrevivendo e salvando muitas vidas naquele dia em que ela teve ali a premonição, ela acabou, né, descobrindo algumas outras coisas ao passar do tempo. Então ela acabou formando família e coisas do tipo, e quando ela começou a suspeitar de algumas coisas estranhas, ela se afastou da própria família, quer dizer, ela afastou a própria família, né, por estar meio louca, né, sempre pensando nesses jeitos estranhos que a morte pode, né, fazer aí para caçar aí as suas vítimas, basicamente em sua lista maligna. E aí vamos ver então essa protagonista sendo a neta, né, de Iris, que é a visionária de fato, né, do filme. E a neta dela acaba sonhando com os eventos, né, que levaram ela a ter a premonição. Então é a neta dela tendo esses sonhos como se fossem a premonição, mas não necessariamente sobre ela, mas sobre a avó. Algo diferente, né, dos outros filmes que trazia os visionários tendo a visão e depois eles tendo que resolver essa questão.
Aqui no caso a Iris está tentando descobrir o que fazer para proteger a si e a sua família, porque aparentemente isso tem alguma relação. O filme traz aí vários personagens interessantes, pelo menos em boa parte, né? Porque quando você começa a se interessar por eles, eles acabam, né, indo de F. Isso não é nem spoiler, né? Porque Premonição se trata disso, basicamente. Inclusive, um personagem recorrente que amarra todos os filmes e que fez a sua última participação nesse aqui. Então, basicamente, é um novo filme de premonição, onde alguém tem uma visão e as pessoas têm que resolver, né, essa treta de quem será o próximo na lista maligna da morte. Ah, já sei. Eu acho que não, hein? Eu a mantive longe por anos. Charlie! Chega aqui! Mas ela é uma desgraçada incansável. E agora vamos falar sobre os pontos positivos e negativos do filme, beleza? O filme como um filme, né, de terror e de te deixar com angústia, ou aquela palpitação, aquela ansiedade sobre coisas que estão ao seu redor, né, no seu cotidiano, é um filme decente. Ele entrega uma boa história de premonição, diga-se de passagem, talvez o filme com mais história até o momento, porque ele tenta responder, como eu disse no começo do vídeo, né, na introdução, responder as perguntas dos fãs e também amarrar, né, de fato, a franquia Premonição. E, de certa forma, eles até que conseguem fazer isso, sendo esse, talvez, como eu disse, o filme que tem mais história e que mais segue, né, uma ordem ou uma regra respeitando, né, os filmes que vieram antes. Então, é algo positivo, eu diria. Mas, claro que tem ali algumas forçações de barra. Eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, de duas cenas em específico que me incomodaram, sabe? Na parte da visão, quando a visionária, né, que teve ali a premonição, que é a Iris, ela está, né, na torre, né, à vista do céu, se eu não me engano, que é uma torre que estava sendo inaugurada e lá em cima da torre havia um restaurante com uma vista belíssima da cidade. E era muito restrita, né, vocês estão ligados aí, para quem tinha grana. E aí o namorado dela acaba levando ela lá, porque ele pretende ter uma noite legal com ela e tal. E aí ela tem a premonição do que vai acontecer. Nesse momento, ela vê todo mundo morrendo, basicamente, né? Inclusive o seu namorado. E aí vem a grande cena que eu tô falando pra vocês, né? Esse prédio aqui que eles fizeram, né? Essa torre, basicamente, é, assim, um desastre arquitetônico, né? Porque na noite de inauguração acontecer essas coisas... Aí você vai falar assim, não, beleza, não, é por causa da morte, né, que tá tentando matar a galera ali. Não, beleza, a gente exclui isso. Mas tem uma cena específica que é pouco provável demais, que é quase que o estopim de tudo acontecer. A morte em questão é a morte do namorado da Iris, né, onde um vidro que está na torre, que fica um vidro no chão, onde fica a pista de dança, onde a galera dança em cima ali do vidro, olhando meio que para baixo, sabe? Tendo ali uma vista, né, bacana ali, lá do solo, lá de baixo, do chão mesmo. E aí, um cristalzinho, um cristal desse tamanho aqui, cai de um lustre, que sei lá, devia estar uns 3, 4 metros de altura, cai em cima desse vidro do chão e faz um trinco no vidro, cristalzinho desse tamanho, cai de quina assim. Aí você fala, não, mas é a morte. Mas, pô, isso aí me tirou do filme, porque é muito improvável que isso aconteça, né? E aí dá uma ênfase ainda mais na morte dele, porque o vidro acaba se estilhaçando, uma galera vai pro quiabo, né? Vai ali de vala sem mais nem menos, que não tava esperando o vidro quebrar, claramente, porque ninguém viu o barulho do vidro trincando por causa da música, ou sei lá. Ninguém olhou para baixo também, porque era a intenção desse vidro, eu imagino, e ninguém... Ah, eu tô olhando aqui pra baixo, dançando em cima do vidro, também ninguém olhou. E quando ele cai, ele acaba se segurando. Mas ele se segura em um pedaço de vidro. E aí você vê a grossura do pedaço de vidro. Dessa idade. A grossura. Dessa idade. Aí um cristalzinho trincou esse tanto de vidro aqui. Então isso me tirou um pouco do filme. E aí ele tá se segurando ali nesse pedaço de vidro, e o pedaço de vidro meio que tá só o pedaço de vidro em cima da viga. E aí você fala, ué, mas o vidro não tomba? Ah, pode estar colado. Beleza, mas só aquele pedaço tava colado? Não tinha outro em volta? Aí me incomodou, sei lá, essa cena aí me tirou um pouco do filme. Outra cena que, né, me tirou aí, é que na parte em que ela vai visitar a avó dela, que está, né, meio que
afastada ali da galera por conta da morte estar indo atrás dela, ela se depara com uma cabana no meio de uma fortificação insana que tem várias estacas, armadilhas e coisas do tipo do lado de fora da cabana. E aí fala no filme que ela fez essa estrutura fortificada para se proteger da morte. Mas como a morte não é algo físico, como ela pretende se defender da morte colocando um monte de coisa que pode matar ela do lado de fora? Eu também não entendi isso. Então, sei lá o porquê disso tá ali. Assim, visualmente talvez, né? Mas não faz muito sentido pra narrativa. Então, eu não sei o motivo dela encher o quintal dela de armadilhas, sendo que ela quer se proteger da morte. Ela tinha que pôr um monte de colchão, ou sei lá, né? Um monte de travesseiro. Eu não sei, mas armadilhas não é uma boa ideia quando a morte está atrás de você e você sabe ainda por cima, né? E aí vem a grande questão aí do filme, que é a própria Iris ir até lá e descobrir sobre tudo isso e descobrir que ela, sendo uma sobrevivente, a morte está indo atrás dela. Consecutivamente, no caso, atrás da família dela, já que ela teria morrido naquele acidente 50 anos antes, ela não teria uma família, não teria uma linhagem. E aí a morte vai atrás da linhagem dela se ela morrer. E ela ficou, né, meio que afastada por 20 anos para proteger a sua família. E aí eu vou deixar para a parte do spoiler essa parte aqui, beleza? Então grava isso na mente, que eu já retorno nesse ponto. Então o filme, nessa questão narrativa, ele é bem decente, interessante, mas tem esses momentinhos que você fica... pelo menos me tiraram aí do filme. Não sei se vai acabar tirando você. Mas enfim, desde que a franquia Premonição foi inventada, tem algumas coisas aí que são estranhas e muito exageradas em alguns momentos, que vez ou outra acaba te tirando da imersão do filme, beleza? Então isso é uma questão da própria franquia para algumas coisas acontecerem. Mas essas cenas que eu estou falando, elas podiam ser um pouquinho alteradas, sabe? Ou ter uma outra explicação. A cena do vidro, por exemplo, podia ser um vidro mais fino, ou sei lá, o namorado da Iris, né, que eu não lembro o nome, estar segurando, por exemplo, na viga de metal, que não ia fazer diferença nenhuma, entende? Então, isso aí acaba, né, fazendo alguns furos aí no roteiro, ou pelo menos na direção. Então, sei lá. Mas ainda assim, o filme acaba entregando certas cenas interessantes. As mortes ainda continuam bem gráficas e violentas, então fica aí um adendo para você que é fraco em questão a sangue e também, né, nessa questão da agonia de como as mortes vão acontecer, porque a parada é sinistra e continua sendo bizarra, né? Que a gente nunca vai se acostumar a esse tipo de coisa acontecendo meio com objetos ou coisas que a gente vai fazendo no cotidiano. Mas aqui é um pouco diferente, porque não são todas as mortes que podem acontecer do cotidiano, por exemplo. Eles acabam extrapolando um pouco mais essa linha, né? Essa barra aí. Outros filmes, por exemplo, sei lá, o 2, ou no caso o próprio 5, tem algumas mortes que cabem mais na nossa vida real, né? Que a gente fica com mais medo ainda. Então, isso acaba, né, sendo uma parte importante do filme Premonição e eles conseguem entregar aqui no 6. O filme também é bem decente nessa entrega, na própria interação com os personagens, apesar de arrastar alguns momentos. Então, o filme acaba entregando em certos aspectos, acaba pecando em outros, sendo essa grande questão aí. Eu acho que se eles trabalhassem um pontinho ou outro ali, eles acabariam amarrando um pouquinho mais a história, mas eu acho que não deu tempo, porque eu também já vou entrar aqui na parte aí de uma homenagem, por exemplo, de um dos personagens que amarra o filme. Então aqui eu já posso entrar também na parte do spoiler, beleza? Então vai estar aí o spoiler alert para vocês conseguirem aí assistir o filme sem tomarem um grande spoiler, ou não, né? Se você quiser saber do spoiler que eu vou começar a falar aqui, fica por sua conta e risco, mas eu tenho que alertá-los aqui, beleza? Então vamos lá. O filme então traz um personagem que retorna aqui, que nesse sexto filme, né, é descrito como o JB, que ele é chamado assim apenas pelos seus amigos, interpretado pelo ator Tony Todd, que acabou falecendo o ano passado, e essa então é a sua última participação em um filme, basicamente, e claro, consecutivamente fechando o seu ciclo dentro da franquia Premonição também, fazendo claramente, né, uma abordagem um pouco diferente por conta da condição de saúde em que ele estava na gravação do filme, que já era um pouco debilitada. Então, quando ele gravou a cena, ele e o diretor concordaram ali, que quer dizer, na verdade, eu acho que o diretor disse para ele, né,
que ele podia ficar à vontade e esquecer o roteiro e entregar algo aos fãs de Premonição, né? E claro, aos fãs dele. E aí então ele fala uma frase bem assim impactante, né? Que para quem conheceu a trajetória do ator e também a própria trajetória do que havia ali no final de sua vida, acaba se emocionando um pouco e claramente ele estava falando com o público naquele momento, pelo menos os fãs de Premonição. Mas também amarra com o que ele estava falando com os próprios personagens, que acaba sendo um pouco meio direto demais dentro da narrativa, mas a mensagem foi dada. Então fica aqui nessa também pequena homenagem ao ator. Somente aceitando a morte, ela passará por você. Boa sorte. E bom, como eu disse, ele interpreta o JB, que faz uma participação, né? Basicamente, ele é um personagem dentro da franquia Premonição e é, no caso, o único personagem que aparece em todos os filmes, ou seja, ele amarra toda a história. E é nele, basicamente, que traz todo o envolvimento dessa, né, história grande que temos em Premonição. Porque, lembra que eu falei, né, da cena da cabana, onde a Iris está conversando com a sua neta e fala para ela que quando ela teve a visão, ela acabou salvando muitas vidas e nenhuma daquelas pessoas morreu. A torre foi interditada para fazer outros ajustes e coisas do tipo, mas nunca foi reaberta e foi demolida anos depois. Mas ela começou a notar algumas coisas aí que foram acontecendo posterior a isso, né? Porque quando ela salvou essas vidas, muitas pessoas, né, foram viver claramente as suas vidas tranquilamente. Mas com a morte, vocês sabem, né? Ela dá sempre um jeitinho, porque ela é traiçoeira, vingativa, acima de tudo, implacável. E a morte foi atrás de um por um daquela ocasião. Inclusive, o próprio JB era o menininho da visão, sendo ele o último da visão que morreria, né? Então a Iris é a penúltima a morrer, sendo assim, ele, né, só morreria após ela. Então esse ator que amarra toda a franquia é o menino que ela acabou salvando também naquele mesmo dia na Torre A Visão do Céu. Então ele amarra toda a franquia porque esse filme, ou pelo menos essa visão, esse começo do filme, se passa nos anos 60. Ou seja, cronologicamente, essa cena, né, inicial é a primeira de tudo, sendo a primeira premonição dentro desse universo aqui criado. Não sabemos, né, o porquê ou como a morte vai fazer vítimas antes disso, mas essa aqui dentro dos filmes que a gente viu é a primeira premonição, então. Substituindo, por exemplo, o filme 5, que no caso, na ordem cronológica, também era a primeira até aquele momento. Só que esse começo acaba substituindo, né, o quinto filme como primeira premonição, porque essa cena inicial se passa nos anos 60. Então o JB acaba sendo esse menininho aí que amarra tudo. E a Iris conta basicamente isso aí para a neta dela, que então está buscando um jeito de salvar a sua família. Porque a avó dela conta que a morte não vai só atrás dos sobreviventes, mas atrás da linhagem que eles, né, têm após aqueles eventos. Então, se uma pessoa é jovem e foi salva naquele momento e depois ela teve um filho, a morte vai pegar ela, vai pegar o filho, vai pegar se tiver um outro filho. Então, por isso, né, essa demora para chegar na família de Iris. Foram 50 anos até chegar, né, nos últimos sobreviventes daquele dia na torre. Então a gente viu algumas coisas dentro desse universo aí que foi contado pra gente, porque pode ter muito mais ali dentro, porque foram 50 anos de história desde essa primeira premonição. Então eles acabam amarrando, né, a história falando que a morte, nessa visão dos anos 60, foi atrás dos sobreviventes, né, desde o primeiro. Então as pessoas foram vivendo e algumas mortes aconteceram. Mas ninguém aparentemente notou o que estava acontecendo, essas mortes horríveis, né, com as pessoas que tinham sobrevivido. Apenas Iris acabou, né, descobrindo isso anos depois, porque ela foi percebendo, né, sobre as pessoas da visão, porque ela que teve a visão. E com isso, então, ela acaba ficando meio paranoica e afasta, assim, a sua família, os seus filhos, os seus netos, não proposital, mas porque ela fica focada, né, em protegê-los a todo custo. Mas aí é que entra uma questão aí, né, porque ela fala que ela não pisa do lado de fora, por exemplo, ela não vai para fora da cabana,
há 20 anos. Só que se ela é a penúltima dentro dessa, né, dessa lista gigantesca que a morte tem, ela devia ter vivido um pouco mais, né, tranquila, porque 20 anos lá dentro, lá até chegar nela aqui, porque se você for pensar nessa ordem cronológica, né, que ficou dos filmes que eles apresentam nesse aqui, o filme se passa em 2010, que é cerca de 50 anos aí depois dos eventos da Visão. Então se passa ali de 2010, 2011 mais ou menos, né, eu não lembro direito lá a data, né, do que é, eu sei que é nos anos 60, mas se for, por exemplo, em 1960, se passa em 2010, ou até, no caso, 2020. Um período ali de 10 anos do filme que, né, que eu posso estar aqui na margem de erro, né? Mas mesmo assim ela ficou 20 anos lá dentro da cabana. Ela poderia ter ficado 10, porque se a gente assistiu o filme 4, por exemplo, que se passa em 2009, e a galera tava morrendo, ela poderia ter ficado até ali, né? Então, sei lá, isso acaba tendo um pequeno furo aí, e ela se trancou aí por 10 anos, eu acho que é à toa. Então, mas enfim. E aí vem toda uma questão sobre as teorias, né, da galera, em que um visionário, né, que é quem tem a visão aí, era um descendente dos sobreviventes daquela noite, ou se a morte é implacável e mata mesmo, mesmo algumas pessoas estando ali dentro sendo apenas sobreviventes, né, e ela quer pegar só um. Ela vai matar todo mundo para pegar aquela uma pessoa, ela fica até mais cruel, e é a que eu mais acredito nesse caso aqui, que é o que mais faz sentido também. Então, na minha interpretação do filme e o que eu notei, né, sobre essa história, basicamente a morte vai atrás dos sobreviventes daquela tragédia em específico que a Iris teve a visão, pelo menos no universo que a gente está concebendo aqui, sendo essa a primeira visão. Então a morte vai atrás do sobrevivente 1. Ah, beleza, matei essa pessoa aqui. Não tinha filho, não tinha ninguém. Mas aí é que tá. Se a pessoa tem um filho, foi explicado aqui, né? A morte vai atrás desse filho. E se essa pessoa tiver um outro filho, a morte vai atrás desse filho posteriormente. Se o filho do sobrevivente tem um irmão, a morte vai atrás do filho dele primeiro, depois volta e vai pro irmão, seguindo a linhagem também do irmão mais velho pro mais novo. Entende? Então isso foi explicado dentro do filme. O filho mais velho do sobrevivente teve ali os seus filhos, então a morte vai atrás dessa linha aqui primeiro. Depois ela vai atrás da outra. Então se tiver 3, 4 irmãos, isso vai se seguindo assim, beleza? Uma linha atrás da outra. Não é, por exemplo, mata os irmãos aqui, depois mata os sobrinhos, né, e os filhos aqui embaixo. Não, é uma linha de cada vez. E isso explica por que levou tanto tempo assim para chegar, por exemplo, na Iris, cerca de 50 anos. Porque foi matando cada um. E outra questão aí que também entra, que é a que eu percebi, um sobrevivente, né, ou no caso aqui, um descendente do sobrevivente, acaba sendo um visionário. Então ele vai ter uma visão que a morte está querendo matar ele. Porque no momento em que a morte mata ele na premonição, essa visão termina. Ele volta a si e salva todo mundo que estava naquele local ali, né, onde aconteceria esse evento. Ao salvar essa galera toda, a morte vai ter que ir atrás de todo mundo que estava na premonição, que morreria naquele evento, até chegar nesse filho do descendente dessa primeira visão. Não sei se ficou bem claro, mas é isso. Eu acho que dá para entender, né? Então a morte teria muito mais trabalho, porque aí, ao ir atrás dessas pessoas, né, específicas que esse descendente acabou salvando, a lista fica ainda maior, sendo aí uma lista gigantesca com centenas de mortos. E se eu não me engano, já está em quase 600 mortes na franquia como um todo. Muita gente morreu, né, dentro dessa perspectiva. Por isso, a minha teoria, né, nesse caso, é que a morte seria muito mais cruel do que a gente imaginava. Porque se ela está indo atrás desses descendentes, dos sobreviventes da torre, e para isso acontecer, né, para ela conseguir ali meio que equiparar ou igualar aquelas mortes da torre, claramente ela é muito mais cruel, porque ela vai matar quem é que esteja com eles ou ao redor deles para pegar aquela pessoa. Então aqui, por exemplo, no caso do filme, algumas pessoas, né, da família dela morrem meio que sozinhas, sabe? Só morrem nesse evento. Mas tem uma morte em específico que é bem provável que morra mais de uma pessoa, né? No caso ali, mais de 2 pessoas que estavam envolvidas nessa lista. Inclusive, por exemplo, se a gente for aplicar, né, essa minha teoria em outros filmes,
No segundo filme, por exemplo, onde temos a visionária, né, que sobreviveu ao filme, ela acaba, né, tendo ali muitas outras mortes ao redor dela do que provavelmente teria, porque são as mesmas pessoas, ou no caso ali o mesmo grupo de pessoas do primeiro, ou no caso tem uma sobrevivente do primeiro filme que criou meio que uma segunda lista indo para Premonição 2, onde temos essa única sobrevivente que conseguiu dar um nó, né, na vez dela, basicamente. Porque só tem duas maneiras de você fugir, né, da morte. Dito isso na franquia como um todo e reforçada aqui nesse filme. Ou você mata, ou você morre. Para continuar vivo só tem essas duas maneiras. Então você teria que tirar a vida de uma outra pessoa para que você pegue a expectativa de vida daquela pessoa para você. Ou você acaba morrendo e sendo ressuscitado, o que aconteceu nesse segundo filme, quando a Kimberly acaba sobrevivendo, né, aos eventos daquele longa, sendo ela referenciada aqui nesse filme, né, como realmente a única sobrevivente da franquia. Então muitos se perguntavam de uma outra, né? Eu acho que é a do primeiro filme, mas infelizmente aqui é confirmado que ela é a única sobrevivente. E diga-se de passagem, nessa questão de referência, o filme aborda muitas referências. Apesar de ter aí, por exemplo, a participação do próprio JB, né, que é o personagem, que ele se amarra aí com dele ter sido salvo pela Iris, e por isso ele conhecer tanto sobre a premonição e sobre a morte, que claro, a Iris contou para ele e eles ficaram amigos ali, isso é descrito no filme. Também temos referências e muitas referências, tanto a própria franquia, né, Premonição, quanto as mortes em que acontecem isso. Inclusive, tem uma grande pegadinha em que eu acho que duas mortes que aparecem no trailer não acontecem, beleza? Então fica aqui também essa questão aí, tenta descobrir qual é. Fora que algumas das mortes, como eu disse, referenciam outras, inclusive de vários filmes diferentes. Então temos muitos easter eggs aí para vocês. Esse aqui é do tal filme. Isso aqui é do trailer. Então vai lá tentar descobrir, beleza? A mesma coisa acontece com a própria narrativa de como as mortes vão acontecendo, mostrando de novo que a franquia Premonição, né, a questão da premonição permanece no filme. Então tudo o que precede o acontecimento da morte está nesse contexto do que vai acontecer. De fato, né, uma coisa amarrando na outra. Esse sexto filme, né, se amarra em si mesmo, então a última morte tem a ver com a primeira visão, inclusive amarra toda a franquia nesse contexto. A gente pode criar várias outras teorias a partir disso, sobre o porquê dessas premonições acontecerem, ou se de fato essa vai ser a primeira premonição, ou o porquê, né, dessas premonições acontecerem, já que a morte depois vai atrás dessa galera. Então essa é a grande questão aí da própria franquia. Será que algum anjo, né, acaba sendo aí o que põe essa visão, né, nesses visionários, tentando livrá-los da morte, ou é a própria morte tentando pregar uma peça e tentando ter ali um desafio de como matar essas pessoas? Isso seria ainda mais cruel do que a gente já tem na teoria aqui, né, que eu acabei descobrindo aí, né, que eu acabei fazendo aí. Mas enfim, muita coisa pode ser explorada a partir disso. Temos uma representação física da morte dentro dos filmes. Muitos acreditavam que é o próprio JB, né, que é vivido pelo ator Tony Todd, que no caso aqui foi dito que não é ele, né, tirando essa teoria de cena. Ou não, né, porque tem umas pessoas aí que vai acabar querendo fazer uma teoria de que ele é realmente a morte. Mas enfim, muitas coisas aí pra gente falar. Premonição com certeza é um filme divertido, então a minha opinião sobre o filme é essa: o filme diverte, agrega na franquia, não é um filme ruim de longe, não é um filme ruim, é um filme que vai te deixar apreensível, principalmente aí de maneiras diferentes que você pode morrer, basicamente, e traz aí muitas questões, mas ainda assim um filme bem bacana. Eu recomendo que vocês assistam, porque é um filme bacaninha, sabe? Traz a franquia de volta com um saldo positivo. Então a minha nota para o filme Premonição é uma nota 7. 7,5 talvez? Então fica ali, né? Uma nota 7 com algumas ressalvas por conta desses contextos aí que acabaram me tirando, beleza? Mas em alguns outros contextos a gente pode colocar 7,5, vai, 7,5 pelas teorias aí. Vou dar nota 7,5 para Premonição 6. Laços de Sangue. Os outros filmes, a gente pode nomear aqui eles, né? Sendo o primeiro talvez o melhor, dando nota 8 pela originalidade, mas eu acho que acaba empatando com esse aqui, vai, uma nota 7,5 pro primeiro também.
O segundo traz ideias bacanas, inclusive uma das cenas mais conhecidas de todos os filmes, que é a cena que é o engavetamento, né, que muito se falou na época aí sobre essa cena, então peculiar, eu diria que também seria uma nota 7, né, tá um pouquinho abaixo, mas ainda assim entrega boas coisas. E aí depois fica meio esquisito, né? O primeiro foi do avião, o segundo do engavetamento, que eu mencionei. Depois temos o terceiro filme, que é da montanha-russa. Esse da montanha-russa eu dou uma nota 6. O Premonição 4, que é o da corrida, eu dou uma nota 5, que eu acho bem, sabe, meio brega, meio esquisito. E o Premonição 5 a gente sobe um pouquinho de novo, eu dou, sei lá, 6,5, vai, 6,5 pro Premonição 5. Apesar de ter ideias boas, eu acho que o 3D acabou dando uma estragada no filme, né? Porque eles queriam fazer essa parada do 3D aí. Porque o Premonição 5 é aquele da ponte, né? Onde a ponte acaba cedendo, um monte de gente acaba morrendo e tal. Então eu dou uma nota 6,5, vai? Eu acho que fica bacana, assim, na nossa ordem aí de lançamento. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma ordem cronológica dos filmes e contando aí os easter eggs e o que um filme amarra no outro, porque tem isso, beleza? Então agora sim, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque vale muito a pena, vai? Se você ainda não deixou, claro que eu vou deixar aqui também as nossas recomendações próprias, né? Como a nossa playlist Clube do Terror e a nossa playlist de resenhas, belezura? Então agora sim, vou ficando por aqui, um abraço e fui!